Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente dos Estados Unidos e diretamente de Brasília. Pessoal, vamos aqui com TV Injustiça, deixando os créditos ao canal da TV Injustiça na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que acontece no meio político. E claro, comentem de qual cidade vocês estão nos assistindo. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Felipe, segundo o regime, ele tinha ideias perigosas. E a gente já viu esse filme antes na história, não é? E não foi nada bom. Nós tivemos nesse julgamento declarações abomináveis dos ministros, nos votos. A gente sempre vai lembrar uma coisa aqui. Enquanto o Mauro Cid, militar, supostamente treinado para suportar as maiores atrocidades, ele fez uma delação para se salvar, para salvar a própria pele, sabendo que tudo o que ele falou ia ser usado contra os seus companheiros. Enquanto isso, o Felipe, cujo treinamento foi apenas um treinamento mental, um treinamento de inteligência e um treinamento moral, ele suportou muito mais. E ele não fez nada para se salvar. Muito menos como o Cid fez, entregar pessoas inocentes para se safar. O Felipe disse: não delatei e não delatarei, porque não há o que delatar. E a gente nunca vai esquecer disso. Ele sabia que ele estava fazendo história quando ele disse isso. Ele tem conhecimento histórico suficiente para saber disso. Os carrascos do Felipe, eles devem ter ficado assim atônitos, porque eles desconhecem por completo o que é honra. Eles não estão acostumados com esse tipo de gente. Eles estão acostumados ao mundo dos fracos, ao mundo dos homens que são levados o tempo todo pelos apetites do baixo ventre. O Felipe, ele foi pego como refém, porque eles pensaram que ele não ia suportar um minuto dentro da cadeia. E o que se viu foi exatamente o contrário. O que se viu foi a força moral de quem passou pelo treinamento intelectual e moral do professor Olavo. E isso para eles é perigosíssimo, é a coisa mais perigosa que tem. São pessoas que, assim como Felipe, conseguem suportar esse tipo de pressão extrema e até mesmo tortura. Por honra. Esse, de fato, é o tipo de pessoa mais perigosa que tem. E por isso Felipe foi julgado. E foi condenado, claro. Não basta passar também pelo treinamento moral e intelectual do professor Olavo. Você tem que absorver aquilo de tal forma que você simplesmente, no final das contas, você não tolera outro comportamento. Ainda que aquilo te fira, ainda que você perca muito, ainda que aquilo te doa. Eu sei, eu fiz isso também, eu perdi tudo no Brasil, até meu cargo, meu salário, direito de morar no meu país. Eu perdi muita coisa. Mas eu acho que o que eu fiz, Ludmila, foi o certo. Eu tinha que ter feito aquilo. Quando você passa por esse treinamento intelectual e moral, você não aceita fazer outra coisa, ainda que você perca tudo. Então, assim, eu compreendo perfeitamente o que o Felipe fez. Você faz o certo, ainda que você se prejudique muito, porque é o correto a ser feito. As pessoas simplesmente esqueceram o que é o atributo da honra. Isso é exatamente o tipo de coisa que a gente leva para o caixão. São as coisas imateriais. A gente vê as pessoas falando, não sei o que, o rico tem muitas riquezas, tem casa, tem carro, tem apartamento, tem relógio, tem joia. Nada disso você leva para o caixão. Realmente, nada disso você leva para o caixão. Você pode até levar um relógio no teu pulso, levar uma roupa maneira, te enterrar com uma roupa legal. E só. Essas coisas, como o Felipe fez, são bens imateriais. Isso sim são as coisas que você vai levar para o caixão. O Felipe vai levar isso aí para o caixão. Ele vai levar para o caixão. O que eu fiz também, espero
Espero que Deus tenha se agradado do que eu fiz. Eu também espero levar para o meu caixão. São coisas não palpáveis, são coisas imateriais. Mas vamos às falas abomináveis dos ministros. Aquilo ali foi uma abominação, o que aconteceu nesse julgamento do Filipe. O Alexandre de Moraes, ele disse que ele estava condenando o Filipe por ele ser o ideólogo, olha a palavra, o ideólogo do bolsonarismo e do golpe. Ou seja, ele não condenou o Filipe porque ele fez alguma coisa. Ele condenou o Filipe pelas ideias dele. O Flávio Dino, ele disse que a caneta do Filipe era tão perigosa quanto os fuzis. Como se o Filipe tivesse algum poder decisório, né? Quem tem poder decisório é o Flávio Dino, não o Filipe. A caneta do Filipe era tão perigosa quanto os fuzis. Você vê que eles pegam umas frases de efeito e jogam pra galera. A esquerdista aplaude isso, nem raciocina, né? Porque essa galera não raciocina. Eles vivem de emoções, de sentimentozinho. Não importa se aquilo ali fez sentido. Para eles não precisa fazer sentido. O que importa é o sentimentozinho, é a cosquinha que aquela frase fez nele. Essa galera vive dos apetites inferiores, do baixo ventre. Né? Sentiu um gostosinho, ele já gosta. Já acha aquilo ótimo. Já sustenta aquilo para a vida dele. São pessoas imorais, né? E que não usam o cérebro. Só usam o estômago. Os apetites inferiores. A Carmen Lúcia, ela disse que as ideias do Filipe eram nocivas. Ninguém ali está falando de uma coisa que o Filipe fez, palpável. Nem a questão do golpe. Ninguém comprovou que ele escreveu minuta. Não apareceu nada nesse sentido. Ninguém não comprovou nem que ele viajou, que ele tentou se furtar. Na verdade, as provas eram exatamente o contrário. Ninguém comprovou nem que ele estava nas tais das reuniões. Não teve nada, não teve nenhum fato concreto que o incriminasse de rigorosamente nada. A Carmen Lúcia falou o seguinte, alguns chamam de Carmen Lúcifer, né? Ela falou o seguinte, abre aspas, o problema de ser uma pessoa de luzes intelectuais é o curto-circuito que às vezes essas luzes causam quando mal direcionadas. Então ela está dizendo que o Felipe Martins é um cara de luzes intelectuais e que essas ideias do intelecto ele direciona mal, ou seja, está condenando não algo que o Felipe fez, mas algo que o Felipe pensou, suas ideias. Nós tivemos um julgamento ideológico que condenou a ideia de alguém. E o engraçado é que eu procurei, mas eu não vi nenhuma manchete de veículo grande de imprensa com essas palavras aí. Isso aí geralmente daria manchete, não daria? Eles dariam uma manchete assim, né, bonita. Uma pessoa de luzes intelectuais. Carmen Lúcia diz que Felipe Martins não direcionava bem as suas ideias. Isso aí daria uma baita manchete, não daria? Mas eles não fizeram nenhuma manchete assim. Eles tentaram esconder. Porque até para eles, para esse pessoal da imprensa corrompida, até para eles isso é algo escandaloso. Era para a imprensa estar fazendo escarcéu com esse julgamento ideológico, por uma pessoa ter sido condenada por ideias, mas não. Como o condenado é do outro time, a imprensa achou melhor esconder o que aconteceu. Vejam, o Felipe estava sendo julgado por supostamente ter escrito uma minuta de golpe, tá? Fato 1. Fato 2, ter participado de reuniões para tentar implementar este golpe. Não se obteve prova de nenhuma coisa e nem de outra. Então, o que sobrou? As ideias. Sobraram as ideias. E as... É isso aí, pessoal. E vamos aqui para mais uma notícia. Sostens e Jordi são alvos
de operação da PF por suposto desvio de cotas, Flávio Dino do STF autorizou uma série de medidas cautelares, incluindo buscas e apreensão e quebra de sigilos bancários e fiscais. A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira uma operação para investigar suposto desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares da Câmara dos Deputados. Entre os alvos da ação estão deputados federais Sostênis Cavalcante e Carlos Jordi, além de assessores parlamentares. Ao todo, foram cumpridos 7 mandados de busca e apreensão nos estados do Rio de Janeiro e no Distrito Federal. As ordens judiciais foram autorizadas pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo inquérito. A investigação mira crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com a PF, agentes políticos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio e posterior ocultação de verba pública oriunda das cotas destinadas aos exercícios parlamentares. A ofensiva desta sexta-feira é um desdobramento de uma operação realizada em dezembro de 2024. As apurações apontam que há cerca de um ano a PF já havia solicitado ao STF a inclusão dos 2 parlamentares como alvos formais da investigação. No entanto, à época, a Procuradoria-Geral da República se manifestou contrariamente, alegando ausência de indícios suficientes. O ministro Flávio Dino acatou a parecer e autorizou medidas restritas apenas contra assessores dos deputados. Segundo a avaliação do ministro, naquela ocasião, não havia elementos que comprovassem envolvimento direto ou conhecimento por parte dos parlamentares das ações ilícitas praticadas pelo grupo. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.